pluga o telão então para a gente, por favor, para a gente trazer a informação. Triste, infelizmente, a apuração do Jamil Chad, que entrou no comecinho aqui do programa, mas ele confirmou essa apuração há cerca de pouco tempo, há menos de uma hora, então a gente está trazendo aqui para vocês. Uma bebê brasileira de 11 meses morreu depois de um ataque de Israel ao Líbano, veja só. Que tristeza, hein, pessoal? O Itamaraty anunciou nesta segunda-feira a morte da terceira vítima brasileira no Líbano, depois dos ataques de Israel ao país. O governo brasileiro tomou conhecimento com pesar, grande pesar e consternação da morte em Beirute de bebê brasileira de 1 ano de idade, Fátima Abbas, vítima de ataque israelense em 2 de novembro no subúrbio de Hadeth, ao sul da capital libanesa, foi o que disse o comunicado. Segundo o Itamaraty, o conflito no Líbano já resultou na morte confirmada de um total de 3 brasileiros. Bom, todos menores de idade, todos vitimados por ataques israelenses, é o que diz o Itamaraty. A ofensiva israelense tem como objetivo-alvo o Hezbollah. Nas últimas semanas, o governo de Benjamin Netanyahu ordenou a morte dos principais líderes da milícia apoiada pelo Irã. O alerta da ONU, porém, é de que a operação tem causado um número elevado de mortes entre civis. Mortes, no plural. Ao expressar à família de Fátima as mais sentidas condolências e estender a toda a sua solidariedade, o governo brasileiro reitera a condenação nos mais fortes termos aos contínuos e injustificados ataques aéreos israelenses contra zonas civis no Líbano e renova o apelo às partes envolvidas para que cessem imediatamente as hostilidades. Foi o que disse o comunicado do Itamaraty. Pô, Sakamoto, 11 meses, Bebê, no início, nem entende o que está acontecendo, vitimado no meio de uma guerra dessa, que tem vitimado tantos inocentes. Olha, primeiro, eu acho que nossos pêsames, a família, dessa vítima, de mais uma vítima brasileira, é uma vítima, mais uma vítima brasileira, mas crianças, jovens, civis, vêm morrendo, aos borbotões, tanto no sul do Líbano e que dirá na faixa de Gaza, os milhares de mortos desde o início da ocupação israelense. Bem, tudo, na verdade, tudo isso está conectado, Teve o atentado terrorista de 7 de outubro do ano passado pelo Hamas, mais de 1.100 mortes em Israel, a resposta violenta, genocida do governo Benjamin Netanyahu, que inclusive não encontra eco em boa parte da população israelense, que está indo para as ruas em Tel Aviv protestar, esse massacre que acontece em Gaza, mais de 42 mil mortes, e o pessoal indo em Tel Aviv, nas ruas, pedindo para o governo Netanyahu parar com isso, fazer um acordo com o Hamas, o cessar-fogo com o Hamas, com o Hezbollah, principalmente com o Hamas, por conta para ter os reféns de volta, porque é o principal. Mas o governo Netanyahu está nem aí com os reféns, É claro que aí que acontece a longa guerra e o longo ataque contra Gaza abriu, fez com que o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, começasse atacasse sob essa justificativa Israel. É claro que tem conexão com muitas outras questões e outras relações, existe toda uma pressão do Irã contra Israel. Só que o que acontece é que o Hezbollah aumentou o bombardeio do norte de Israel sob a justificativa de Gaza, e o Israel começou a responder. O que acontece hoje é que a gente tem uma situação, Diego, que Israel está com duas frentes de guerra simultâneas, ao norte e ao sul. Essas frentes de guerra, elas hoje servem a um único objetivo, que é manter a própria existência do governo Netanyahu. O governo Netanyahu, ele se aliou à extrema-direita israelense, que quer, na verdade, que sonha com uma limpeza étnica em Gaza, que, repito, não é Israel, é um grupo, dentro de Israel, não é Israel. O povo de Israel quer viver em paz, o povo palestino quer viver em paz, o povo libanês quer viver em paz. Não confundir Netanyahu, Hamas e Hezbollah, com o povo de Israel, do Líbano e de Gaza, com os palestinos. Então, o que acontece? Só que acontece é o seguinte, que a única forma do Netanyahu permanecer no poder hoje em dia é através da guerra. Se ele sai do poder, inclusive, é bem capaz dele ser condenado por conta das denúncias de corrupção, da tentativa de interferir na Suprema Corte e tantas outras coisas que ele fez. Então ele faz o quê? Mantém a guerra. E com isso, essa guerra em duas frentes, e principalmente esse genocídio em Gaza, e essas mortes no Líbano, estão pesando para Kamala Harris lá nos Estados Unidos, exatamente porque o governo Joe Biden apoiou
a invasão israelense e continua mandando uma grande quantidade de armamentos que matam pessoas naquela região. Não estou, você está querendo dizer que o Irã é santo? Ninguém está falando que o Irã é santo. Estou falando só que enquanto continuam os bombardeios no Líbano e em Gaza, né, pessoas civis inocentes estão morrendo. Né? Ah, mas tem terroristas lá no meio, tá? Você vai bombardear uma favela para pegar traficante? Tem gente que defende. Mas aí tem gente que defende genocídio também. É um absurdo completo, Diego. Eu não. É isso que a gente tem que fazer, é lamentar. Só dá para lamentar, infelizmente, Raquel. E é uma dureza, né? Porque, pô, e quando a gente vê crianças, né? Já foram dois menores, eram adolescentes, né? Que tinham morrido, e agora uma bebê, não tinha nem completado um ano. Brasileiro, tô falando de brasileiros, né? A gente, como mãe, não consegue nem imaginar o tamanho dessa dor, né, de... É exatamente o que o Léo está falando. O Netanyahu, ele precisa do conflito para continuar no poder. Se a gente for voltar à linha do tempo, Israel sofreu um ataque bárbaro, horroroso, né? Só que a coisa vai escalando e vai tomando determinadas proporções, e quando ele parte para uma nova frente contra o Líbano, a despeito do Hezbollah ser uma organização terrorista, ter aumentado o bombardeio ao norte de Israel, o que a gente sabe que ele está fazendo é manter a guerra para poder se manter no poder. Tão simples quanto isso, né? Aumentando as frentes de guerra para conseguir isso, e eu já mencionei isso aqui no News uma vez. O Netanyahu vai sustentando essa guerra porque não consegue dar uma resposta ao seu próprio povo sobre os reféns, né? Depois de ter transformado Gaza em cinzas, como que ele ainda não encontrou os reféns? Embora, frisando de novo, né? Israel passou um ataque horroroso, foram mortos mulheres, crianças também, né? Teve muita gente degolada. Então, é muito importante o que o Léo mencionou também, não confundir o povo com a política ou o que está sendo feito nesses meandros, né? Mas o Netanyahu está empenhado em continuar essas guerras, agora em duas frentes, pelo único objetivo de conseguir manter o seu governo de pé, com base no medo e com base no apoio que ele tem ali na extrema-direita israelense. Agora, o que chama muita atenção é o reflexo disso nos Estados Unidos. Porque qual é o ponto todo aí? O Netanyahu está esperando a eleição americana faz tempo. E é muito impressionante que isso esteja pesando negativamente contra Kamala Harris, e aí eu me explico, porque, sim, o governo Joe Biden está apoiando Israel na luta contra o Hamas. Os americanos vão apoiar Israel sempre. Israel é um aliado estratégico dos Estados Unidos, não esperem nada diferente. Agora, quem acha que vai ser melhor no governo Trump, enlouqueceu, né? Vai ser muito pior, né? Se Donald Trump vence essa eleição, Donald Trump vai estar muito mais alinhado com Benjamin Netanyahu e qualquer coisa que ele queira, qualquer loucura que ele queira cometer. Porque o que a gente teve no governo Joe Biden, a despeito do apoio às ações de Israel, foi uma certa contenção. Você tinha ali, em vários momentos, o Biden tentando colocar limites, criticando muitas vezes algumas atitudes de Israel, tentando colocar alguma chancela, né? Alguma limitação, perdão, usei a palavra errada. Porque assim, você não vai acontecer, tá, de ter os Estados Unidos desalinhados de Israel. Eles são aliados históricos e assim vão continuar sendo. Agora, existem nuances entre os democratas e os republicanos. E se Trump vencer, Netanyahu vai ter mais apoio, não menos.